Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, queridos amigos, nós estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional, também de Marília. E hoje nós vamos conversar sobre família, que é uma instituição social, existe há milênios, surgiu com o instinto de conservação, com a necessidade dos homens primitivos de se protegerem e cuidarem dos filhos. Então, no início, as relações eram precárias, frágeis, preponderando as necessidades materiais e instintivas. Mas com a evolução moral e da vida social, a família ganhou uma maior importância. E hoje nós podemos dizer que é a base de uma sociedade organizada para todos os povos. Então, Donizete, como o Espiritismo vê a questão da família? Então, meus amigos, para o Espiritismo, a família é mesmo a base da sociedade. É uma necessidade para a evolução dos espíritos. Existe uma lei moral, que é justamente a lei de sociedade, conforme Allan Kardec analisa na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Os seres humanos, nós não somos perfeitos e nem possuímos todas as habilidades. Então, nós precisamos da ajuda uns dos outros para suprirmos as nossas deficiências. A procriação estabelece laços afetivos mais fortes, agregadores, e esses laços constituem o grupo que chamamos de família, que costumam perdurar no tempo. Antecedendo a família, temos uma instituição que chamamos de casamento, que é a união de duas pessoas, com o propósito de constituir uma família ou não. Os espíritos superiores disseram a Allan Kardec que o casamento é um progresso na marcha da humanidade, que sem ele seria o retorno à vida animal. Aliás, podemos dizer que nem todos os animais, e isso é comprovado pela observação, porque sabemos que existem certas espécies que são monogâmicas, como os cisnes, os lobos cinzentos, os pinguins e os macacos conhecidos por giboões. Então, amigos ouvintes, essa família que vemos na nossa sociedade é uma família natural, derivada dos laços sanguíneos. Mas com o Espiritismo, aprendemos que existe também uma família espiritual. E isso está muito bem descrito e orientado no capítulo 14, Honrai Pai e Mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai nos falar sobre parentesco corporal e espiritual. E ele diz que há duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. A dos laços espirituais são duráveis e se fortalecem pela purificação, pela evolução das criaturas e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das migrações das almas. As dos laços corporais são frágeis como a matéria e se extingue com o tempo, e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. Então, Kardec diz que os espíritos que encarnam em uma mesma família, mais como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, espíritos ligados por afetos e com vínculos anteriores. Esse é o comum. Mas pode acontecer, complementa Kardec, que esses espíritos sejam completamente estranhos, no sentido de antipatias, e que agora são antagônicos ali naquele grupo familiar. E que isso serve como prova, como lição. Aliás, que prova, não é, meus amigos? Então, os laços verdadeiros não são os laços de sangue, mas os laços de simpatia, da comunhão de pensamentos, e que unem os espíritos
antes, durante e após a encarnação. Então, Donizete, nesse sentido, se a família natural e mesmo a espiritual são importantes, por que vemos tantos problemas envolvendo as nossas famílias com brigas e crimes? Então, Karina, você mesmo já deu uma explicação aí inicial sobre essas questões dos laços espirituais, dos consanguíneos, e que muitas vezes, em meio à nossa família corporal, nós vamos encontrar outros espíritos que não são afins a nós, não são simpáticos. Então, apesar desses vínculos sanguíneos e afetivos, nós somos imperfeitos, somos espíritos imperfeitos, em que o egoísmo e o orgulho preponderam acima mesmo dos laços familiares que ainda em nós são frágeis. Ou seja, mesmo nós sendo família espiritual, integrantes de uma família espiritual, mesmo assim nós podemos ter desavenças, podemos até entrar em conflito, dada a nossa inferioridade. E por causa disso, nós não admitimos ser contrariados nas mínimas coisas. Queremos impor aí a nossa vontade. Espiritualmente, nós somos mais ou menos parecidos com os adolescentes. Brigamos por qualquer coisa, discutimos, e então nós vamos ver essas atrocidades que nos espantam, como irmãos que vivem brigando, filho que mata pai, ou então familiares que se afastam e nunca mais entram em contato, justamente por guardarem raiva um do outro. É muito lamentável que isso aconteça numa família, né? Mas é algo que nós estamos encontrando aí muito frequentemente na nossa sociedade, nos noticiários da TV, na internet. Exatamente, Donizete, mas como o Espiritismo nos ensina, esses desentendimentos e ódios entre famílias acontecem porque nem sempre a família consanguínea abriga a família espiritual. É muito comum um desafeto, um inimigo do passado, reencarnar numa família para que todos possam buscar uma reconciliação. Mas apesar do esquecimento natural, quando da reencarnação, ficam os sentimentos. A memória inconsciente, que fala mais alto e estimula a antipatia que surge em algum momento da jornada, especialmente quando o amor não for capaz de superar essa animosidade. Portanto, meus amigos, o nosso grande desafio é transformar esse afeto, ou melhor, esse desafeto em afeto, em família espiritual. E nesse sentido, Donizete, como é que se formam as famílias espirituais, então? Nós podemos dizer que, na medida das nossas reencarnações, desde o princípio, nós vivemos experiências coletivas, alegrias e sofrimentos. Essas experiências vão desenvolvendo laços afetivos ou até comprometimentos que nos unem e nos levam a repetir essa convivência em vidas futuras. São essas várias vivências que vão constituindo os verdadeiros laços espirituais, baseados no amor, que não se perdem, até pelo contrário, mas se fortalecem na medida em que os seus integrantes progridem em inteligência e virtude, surgindo então uma maior simpatia. Dá para concluir, assim, que ao longo da nossa história evolutiva, nós vamos ampliando também a família espiritual, agregando outros espíritos, até que um dia nós possamos considerar toda a humanidade como a nossa família espiritual. Isso certamente só vai acontecer quando a Terra for um mundo feliz, que podemos dizer que vai demorar um pouquinho. Não é assim, Karina? Isso mesmo, Donizete. E nós podemos também comentar aqui com os nossos amigos sobre pessoas que passam pela vida sem uma família estruturada, da qual receba proteção, amor. Nós temos crianças que são maltratadas, abandonadas, que não conseguem adoção.
outras que são raptadas, adultos que são abandonados em asilos. Então, essas situações difíceis são de aprendizados para os espíritos, consequências de situações passadas, de outras vidas, porque nós devemos lembrar que nada acontece por acaso, e nós nos lembramos da fala de Jesus, que é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que faz o escândalo. Ou seja, a criança que foi raptada, ela está passando por um aprendizado difícil, como consequência de algo do passado que nós não sabemos, porque Deus não é parcial e injusto. Mas, nessa situação, o raptor da criança, ou aquele que maltrata, ele está utilizando muito mal a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio, e ele terá complicações, assumindo, inclusive, novos débitos e compromissos para suas futuras reencarnações, não é assim, Donizete? Então, meus amigos, resumindo, tudo isso faz parte da lei de Deus, lei de causa e efeito. E, Donizete, um outro assunto que nós podemos analisar é sobre os diversos modelos ou configurações de família na atualidade, que fogem da tradicional pai, mãe e filhos. Será que está havendo alguma mudança importante? De fato, Karina e caros ouvintes, hoje é mais evidente que a sociedade terrena conta com vários tipos de família, por causa de vários fatores e também, podemos dizer, por interesses e vínculos afetivos diversos. Temos uma família ampla sob o mesmo teto, que abriga pais, filhos, netos, avós. Às vezes, por abandono ou morte, uma família sob a direção de avós ou de tios. Encontramos famílias constituídas em razão de adoção, quando o casal não pode ter filhos biológicos, inclusive nos casos de homoafetividade. Também vemos bastante as novas famílias formadas por causa de divórcio ou viuvez, quando o homem e a mulher buscam se recompor e seguir adiante na companhia de um outro companheiro ou uma outra companheira. Ainda se vê no mundo também alguns casos mais raros de poligamia, onde isso é permitido ou socialmente aceito. O importante para Deus, no entanto, é que os laços familiares sejam estruturados no amor, na fraternidade, no respeito, preponderando sobre os instintos, as paixões e os interesses. Nós devemos respeitar as escolhas de cada um, porque, em verdade, as variações familiares, elas não nos causam nenhum prejuízo em particular. E penso, no entanto, que a família tradicional de pai, mãe e filhos vai sempre preponderar, porque é a forma natural e uma das razões para o casamento entre gêneros diferentes é justamente a perpetuação da espécie e a oportunidade que se concede aos espíritos para reencarnarem e progredirem. Mas as pesquisas mostram que há uma grande quantidade de pessoas que vivem sozinhas por opção, não querem um casamento e nem constituir família com filhos. Karina, como é que nós devemos encarar esse tipo de pensamento celibatário? Se a escolha do celibato de não constituir família, né, celibatário, é para um bem maior ou uma causa nobre, para a dedicação ao coletivo, os espíritos no Livro dos Espíritos, lá no capítulo Lei de Reprodução, vão dizer que está tudo ok. Mas se é por interesse pessoal, ou seja, não querem compromissos, querem viver a vida material, mundana, isso não será uma boa opção, porque está envolvida no egoísmo. Então, a pessoa está se afastando da lei de Deus, é algo antinatural, Donizete. Eu acho que nós podemos também incluir aí aquilo que você falou sobre a lei de causa e efeito, né? Muitas pessoas não conseguem se casar como forma de expiação, né? Tem uma solidão aí forçada. E também o celibato, né? Não consegue de maneira alguma ter um companheiro, porque esses espíritos foram aqueles que no passado abusaram, às vezes, do companheiro, da companheira,
renegaram a sua família, abandonaram a sua família, e hoje, como forma reeducativa, elas estão aí, né, sofrendo, porque é um sofrimento. As pessoas querem casar, né, estar sozinhas, estar solitárias, é um sofrimento. Mas por mais que se esforcem, né, por mais que procurem pessoas para se vincularem, não conseguem, né, por diversos motivos, pessoais, sociais. E aí nós vamos ver, então, uma forma de reeducação da alma, para que nós possamos valorizar as condições da família como ideal para o nosso crescimento espiritual, para a base da nossa sociedade. Então, Karina, nós podemos aqui resumir que a família continuará sendo essa importante instituição na qual nós nos reunimos para evoluir, pelo esforço, pela vontade no bem, enfrentando as nossas dificuldades, as nossas lutas naturais da vida. O lar é o nosso cadinho, né? É onde nós vamos ali eliminar as nossas impurezas que nós juntamos durante a nossa evolução, os nossos vícios morais, as nossas dificuldades. Então, na família, nós podemos e devemos desenvolver a paciência, a tolerância, o respeito, a amizade, superando as nossas dificuldades. Então, a família, apesar de alguns acharem que está fora de moda, não, a família será sempre aí a base da nossa sociedade e nós precisamos investir nisso. Seja qual for a configuração que nós possamos imaginar para o grupamento que chamamos de família. E aproveitando o que você comentou sobre as novas configurações familiares, não é, Donizete? Nós podemos dizer que não importa o lado formal da família, ou seja, qual estrutura ela apresenta nesse momento, o que interessa é aproveitar o aprendizado. Isso é fundamental, independente da configuração que nós estamos vivenciando. Dentro dos caminhos que forem escolhidos, o aprendizado ele vai acontecer, então nós devemos aproveitar. Portanto, queridos amigos, o grande desafio é transformar a família carnal, a família material em família espiritual, concretizando assim a proposta de Jesus para nós, da fraternidade, não é, Donizete? De uma grande família universal. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse programa. Um grande abraço nos corações e até a próxima. Um abraço, amigos. Até o próximo programa.